Olá, mamães, papais e pessoas que cuidam de crianças batutas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou a Tia K, sou musicoterapeuta, educadora musical há mais de 15 anos e estou muito feliz de estar agora aqui hoje para a gente falar um pouquinho a respeito dessas diferenças que fazem um pouco de confusão mesmo na nossa vida, né? Musicalização, educação musical, musicoterapia, você já ouviu falar de todos esses termos, né? Mas o que é cada um deles? Então, vamos entender um pouquinho mais sobre cada termo desse, ok? Vamos lá! Normalmente a gente confunde um pouquinho, mas vamos lá descomplicar um pouco, então? Primeira coisa, musicalização. Eu sou muito fã da musicalização, porque eu acredito que a musicalização pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer momento e por qualquer pessoa. Por que isso? Olha, gente, vamos pensar um pouquinho. Musicalizar, né? Musicalização, tudo aquilo que a gente está estimulando com música. Então, se eu estou estimulando o meu bebê desde a barriga, depois que ele nasce, em alguns momentos que a gente está brincando no nosso dia a dia, alguém que canta uma música, alguém que a gente está ouvindo uma música e está cantando, dançando, fazendo atividades, gestos, tudo isso é musicalizar. Então, não necessariamente você precisa ser professor de música para isso, não é mesmo? Você pode começar a entender mais sobre a musicalização e como fazer isso na sua casa, que é o que nós aqui do Criança Batuta trazemos para você. E por que isso é importante? Porque já algumas pesquisas, como eu venho falando em alguns vídeos, né, falam exatamente da importância de estimular musicalmente a sua criança desde a primeira infância, ou seja, de 0 a 6 anos, que faz o quê? Uma bagagem aí, né, uma poupança para o seu desenvolvimento neurológico, psicológico, cognitivo, emocional, tornando essa criança um adulto com muito mais capacidades socioemocionais, habilidades socioemocionais, e eu vou pôr aqui a inteligência emocional. Então, vamos embora lá, né? Começar a musicalizar desde agora, tá? Fica ligadinho nas dicas da Tia K no nosso canal, confira aí toda semana os vídeos com esses momentos que você pode fazer na sua casa, tá bom? E musicalização é isso aí, então. Desde que você tenha boa vontade, queira, né, ir atrás aí de como fazer algumas atividades com o seu filho, com a sua filha, com a sua criança batuta, nos momentos que você tem aí livre para fazer essa atividade. 1, 2, 3, 4 e 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 parou! Bom, eu quero dar um exemplo para vocês de musicalização também em outras culturas, por exemplo, cultura indígena, africana. Na verdade, gente, de acordo com o que você está inserindo a sua criança, a musicalização tem várias formas de ser feitas. E essa cultura, né, é super importante. O Brasil é tão musical, né? Então vamos continuar nossa musicalização com as nossas crianças. Veja esses exemplos aí. Que o índio Tupi-Guarani ele é muito discriminado, né? Ele é esquecido porque eles achavam que ainda não tinha cultura, nossa cultura, mas nós temos, o Tupi-Guarani tem cultura também. A gente sabe que a cultura brasileira é bem diversificada e é necessário que a gente aprenda um pouco para levar um pouco para o nosso povo, para que eles se preparem um pouco mais, né, para viver. Nós somos todos Tupi-Guarani.
musical. Eu, na escola que trabalho, né? Eu sou professora de educação musical. Mas assim, não quer dizer que eu não tenha musicalização inseridas também. É que nos objetivos, quando a gente fala de educar musicalmente, a gente está falando da parte teórica também da música. Então a criança vai começar a aprender um pouco mais sobre os conceitos da música, né? Ritmo, melodia, harmonia. A gente brinca lá, né? Eu tenho o professor Corujão que me ajuda nas aulas, ele traz um monte de dica de como saber as qualidades do som, né? O grave, o agudo. A gente brinca muito com a questão da teoria musical inserida nesse contexto de musicalização. Então já tem um objetivo diferente, né? Mais formal. Se a gente vai trabalhar com um instrumento musical, com o canto, então a gente pode trazer uma partitura. Aí sim, aí você precisa ter alguma formação. Não tem como, né, um educador musical não ter passado por um processo também de educação musical. Saber as notas musicais, os tempos das figuras, pausas, compasso. Nossa, quanta coisa, né? Só que de uma forma lúdica e gostosa também. Não é porque a gente tem o objetivo de trazer essa parte teórica. Mas não quer dizer que a gente vai perder a ludicidade, a coisa gostosa e prazerosa da música. Nesse momento, se você quer que o seu filho comece a ter esses outros aspectos, né, da música, aí sim, eu recomendo que você insira ele numa aula de educação musical. Muitos profissionais trabalham com a musicalização infantil já objetivando o instrumento musical para o futuro, onde o seu filho vai, daqui a um tempo, né, desse estímulo da musicalização, futuramente aí escolher o seu instrumento musical. E aí sim, entendendo das notinhas, né, da parte de melodia, de ritmo, de harmonia, de tudo que compõe a música, tá bom? Mas no começo pode ser com você, mamãe e papai, como eu falei. Musicalizar desde sempre, em vários momentos da vida da sua criança. Aproveite esses momentos, curta que vai ser uma delícia, eu garanto, porque faço com meu filho até hoje. E você pode fazer com o seu também, tá bom? E a musicoterapia? Por que eu coloquei a musicoterapia aqui também? Porque é muito comum, né? As pessoas acharem que musicoterapia a pessoa vai aprender música e na verdade não tem nada a ver, né? A musicoterapia já é uma forma de trabalho terapêutico com a música, né? Eu no consultório, dia a dia, eu trabalho como? Estimulando as potencialidades daquela criança ou daquele paciente que chega para mim através da música. Então, desenvolvendo tudo aquilo que ele pode, só que com o olhar musical, né? Muitas crianças não falam, né? Chegam pra gente ali sem falar uma palavra. Então, a música me cria o quê? Um vínculo não verbal, uma comunicação não verbal. Mas que a partir deste momento eu crio esse vínculo, eu crio essa comunicação para um futuro, já pensando numa linguagem, né, de realmente se comunicar, porque é a reabilitação, é inserir esta criança ou esta pessoa para a sociedade. Então a musicoterapia ela não tem nada de estético, ela não quer saber se sabe tocar do ré, mi, fá, sol, se sabe tempo, se não sabe. Ela quer que essa pessoa, essa criança, né, que chegou ali com alguma queixa, com alguma necessidade, possa ser reinserida para a sociedade, possa fazer as suas atividades do cotidiano de uma forma mais natural possível, para que ela possa realmente se sentir o quê? Pertencida daquele grupo, daquela família, né? Conseguir também trabalhar, né, as questões ali de sociabilidade, de fala, de atenção, de tudo aquilo que a música que a gente vem falando aqui para vocês sabem que faz a diferença na vida dessas crianças. Bom, então a musicoterapia é isso, é a reabilitação, é reinserir, né, essa pessoa para a sociedade. Mas, Tia Cá, por que você está, né, querendo explicar isso aí? Por que é importante saber da diferença entre musicalização, educação musical e musicoterapia? Bom, no caso aqui da criança batuta, que a gente traz a musicalização para casa de vocês, né? Para que vocês possam fazer aí, mesmo sem
ter algum conhecimento musical, é importante para que você também entenda o momento que você precisa decidir aquilo que você quer para o seu filho continuar essas atividades musicais. Então, num primeiro momento, musicalizar em casa, com os recursos que tem, com as dicas da Tia Cá. Num segundo momento, você percebe que seu filho precisa de mais, né? Ele tem um estágio a mais. Aí agora é a hora de aprender um instrumento musical. Não quer dizer que você vai parar a sua musicalização de todo dia em casa com ele nas brincadeiras diárias. Não. Quer dizer que você vai incluir mais uma atividade com um profissional que vai ter um objetivo específico para que ele aprenda o instrumento musical. E aí entra tudo aquilo que a gente vem falando ao longo dos nossos vídeos, potencializando ainda mais tudo aquilo que a música faz no desenvolvimento dessa criança. Porque aí, com a aprendizagem de um instrumento, então, isso potencializa muito. E você continuando em casa fazendo aí também essa estimulação. E no caso, quando você percebe que a criança às vezes precisa de um outro olhar, um olhar terapêutico que a gente fala, né? Então, em algum momento, demorou um pouquinho mais para andar, para falar, né? Ou já tem um diagnóstico mesmo, né? Que o pediatra pediu, enfim, que você já sabe que tem alguma coisa que precisa ser trabalhado, né? Desde um problema aí dentro da escola, né? Dislexia, né? Que a gente fala, que tem bastante crianças que vêm com essa queixa. Às vezes, né, tem a questão do autismo, que está muito forte, né? Hoje em dia se reconhece mais fácil, né? Os transtornos do espectro autista. E aí a gente vai trabalhar aquilo que precisa para reinserir essa criança aí na sociedade, na sua vida cotidiana escolar, na sua vida familiar. E aí sim é indicação para a musicoterapia, que também tem que ser um profissional qualificado, né, formado, que saiba lidar com essa criança. Então, por isso que é importante a gente saber diferenciar esses 3 momentos aí, tá? Por isso que eu quis trazer aí para vocês a diferença de musicalização, educação musical e musicoterapia. Caso você ainda tenha alguma dúvida, queira fazer perguntas, deixa aí seu comentário que a gente pode responder, né? E tentar aí diferenciar algumas coisas. Então, acredito que a gente conseguiu sanar essas dúvidas aí, e o importante é saber disso para você saber encaminhar o seu filho, né? Entender um pouco melhor, tá bom? Normalmente as pessoas me perguntam muito, né? Qual o tempo que a gente precisa para musicalizar, no caso, em casa. Eu falo assim, ó, todo dia é dia de fazer alguma coisa. Você está sempre em contato com seu filho e você pode inserir a música não necessariamente como uma atividade formalizada, né? Eu vou pensar aquela aula, igual eu faço para os meus alunos, né, no caso. Mas você pode inserir no cotidiano. Então, ao acordar, quero inserir uma música de bom dia. Posso até ter uma música pronta, mas posso inventar uma música, né? Na hora que eu estou dando banho, posso inserir uma música, posso brincar. A hora que eu vou estar alimentando essa criança, né? Assim como a gente faz com o meu lanchinho na escola, né? A gente pode inventar alguma coisa com essa criança. Mas também eu posso, gente, organizar atividades aí durante esse dia de brincadeiras mais formais. Então hoje nós vamos brincar da música Dona Aranha. E aí eu vou, sei lá, ter uma aranha de brinquedo, né? Entender como que é esse bichinho, brincar passeando aí pelo corpo dessa criança, que a aranha, subir na parede com a mãozinha, desenhar a aranha. Então tem muita coisa que você pode fazer pensando daí nessa atividade. E um outro momento é a hora de dormir, pessoal. Contar uma história, né? Cantar uma música. Lembra que esses momentos de afetividade fazem toda a diferença na gestão das emoções da sua criança e vai perdurar aí ao longo da sua vida. Bom, então musicalizar em casa. Primeiro momento que a gente pode fazer isso, no ambiente musical. Você está escutando música? Gente, hoje tem Spotify, né? Tem YouTube. Se você é fã aí de colecionar CDs, vinil, olha que coisa legal. Quantas crianças não conhecem um vinil, gente? Então, deixa ela pegar o seu vinil, né? Tira o
o vinil de dentro para não quebrar, dá a capa para ela ver, tem um CDzinho com capa, né? Mostra para ela. Olha que interessante, isso é musicalizar, você está trazendo um conceito histórico até, né? Como isso foi desenvolvendo ao longo aí do processo. E escute música com a sua criança. Não precisa ser só música infantil, lembra que o repertório é importante, que a gente também tem que lembrar que a criança tem que ser criança, tem que ouvir músicas de criança, sim, mas ela pode ouvir também músicas que você gosta. Conta pra ela a história daquele momento que você comprou aquele CD, aquele vinil, né? Isso é legal. Se ela for menor, simplesmente escute, dance, deixa ela absorver, né, esse momento musical, esse ambiente musical. Segundo momento, gente, cantar e dançar junto, né? Então, fez lá a escolha, deixou ela ver seu CD, seu vinil, ou mesmo um show, né? Que você queira, sei lá, que você goste muito de ouvir, de ver. Veja junto com a sua criança, canta, dança. Sabe um momento assim, hoje nós vamos fazer um momento rock and roll em casa e todo mundo dança e canta. Eu não sei qual é o estilo musical que você gosta, mas dá pra gente fazer muita coisa nesse momento de diversão, de cantar junto, de dançar junto, de explorar esse ambiente musical. Só que você tem que colocar, né, pra ela ouvir. Pode ser também um momento que a criança escolha algo que ela goste, né, do universo dela. E aí cante junto, dance junto. Gente, seja criança também. É muito bom. E faz toda a diferença. E musicalizar em casa é isso aí. É tirar todos os tabus, tirar todas as amarras, deixar a sua criança interior vir à tona e estimular a sua criança batuta. O terceiro momento é conhecer os instrumentos musicais. Tia Cá, mas eu não tenho nada aqui. Mas, gente, você não tem um piano, não tem um violão, não tem nada, ok. Mas você tem o Google, que você pode abrir lá e mostrar as figuras para essa criança, colocar uma banda tocando e falar cada instrumento, o que é, qual é, né? Ou uma orquestra, se você conseguir ir a um show, olha que legal. Ou também alguém da família, né? Às vezes tem alguém que toca alguma coisa e possa trazer esse instrumento, ou você levar até a casa dessa pessoa e essa criança mexer um pouquinho mesmo, ter o contato com o instrumento musical. É muito importante, tá? Então é uma dica aí que eu aconselho vocês fazerem mais vezes, tá bom? Bom, fechando tudo isso, então você pode, pessoal, se você não tem um instrumento, levar essa criança. Uma coisa muito legal é ver um show junto, né? Como eu falei, estimular a sua criança a ir num show infantil, né? Numa orquestra, num teatro, ou isso pela TV também é possível fazer, né? Mas é o momento de estar com ela. Não adianta nada você colocar o show lá e tá no celular, achando que a criança vai prestar atenção. Não, preste atenção junto. Faça ela perceber os sons que estão ali, os instrumentos que estão ali. Eu faço isso muito com o meu filho, às vezes vendo um filme. Tem a trilha sonora, né? Sempre, todo bom filme tem música, gente, é muito legal. E eu peço para ele, qual é esse instrumento? Você sabe identificar? É lógico que ele já tem essa bagagem, né, musical, porque a gente foi estimulando ao longo dos anos dele com, né, a percepção desses instrumentos, de levar numa orquestra, dele ver esses instrumentos, de mostrar uma figura num livro, no Google, de ouvir os sons e saber diferenciar, né? Eu levo muito no Sesc, eu gosto muito, né? Então, às vezes os teatros musicais, né, que eles cantam, que eles tocam instrumentos também, a orquestra em si. Gosto muito de ver shows com ele na televisão, a gente conversa sobre as músicas, as letras das músicas. Eu peço para ele que você entendeu o que ele está falando aí nessa letra. Lógico, cada um na sua faixa etária, né? Se tem uma criança menor, você não vai fazer tudo isso, mas é um desenvolvimento. Então não tem como você falar pra mim, né? Não dá pra fazer nada porque eu não sei tocar, não toco, não tenho nada. Dá sim. Essas são as dicas aqui que eu tô trazendo pra você. Basta começar, querer, e vai ser prazeroso demais, eu garanto, porque eu faço isso até hoje e é muito gostoso.
Você pode combinar de repente com alguns amigos aí dos seus filhos também, irem juntos, né? Um programa diferente em família e também com outras pessoas que ele possa sentir, né? Dentro daquele grupo, naquele momento, nossa, todo mundo foi naquele show e vai marcar a vida dele. Ele vai ter coisas para contar no futuro. Bom, passou tudo isso, né? A gente tá fazendo essa musicalização, eu tô dando essas dicas. Chegou o momento que você entendeu que seu filho precisa de um instrumento mesmo, né? Ele quer escolher um instrumento musical. Agora é hora, né? Normalmente ele vai já ter essa tendência, porque ele conhece, né? Ele já vai ter ouvido, já vai ter entendido como é que toca aquele instrumento, como é que é, se ele conseguiu, né, conhecer, pegar o instrumento, né? E aí ele vai começar formalmente com uma professora de música, um professor de música, numa escola de música, a aprender o seu instrumento musical. E aí, o que está acontecendo, né, na vida dessa criança agora? Então, por isso que a gente está aqui diferenciando e entendendo musicalizar, educar musicalmente e musicoterapia, como eu já falei antes aqui nesse vídeo. Então, o que está acontecendo na hora que ele começar a aprender um instrumento musical? Uma manifestação artística, não é mesmo, gente? Primeiro ele está se tornando artista e depois ele vai começar a entender novas culturas, né? Quando ele vai aprender a música que ele quer, de onde veio, né? O estilo que é, qual é a época, período histórico. Então é uma manifestação artística que ele está começando aí a ter contato. Lembra que eu já falei aqui em alguns vídeos sobre a autoestima, né? Ele vai começar a ter um repertório dele, que ele quer tirar a música, ele quer te mostrar. Não só nos momentos, gente, de apresentação musical, lógico, é muito gostoso, é bacana, né? Aquele momento que dá audição, né? Da apresentação musical. Mas é muito importante dar atenção para o seu filho quando ele está tirando a música. Porque ele tem a dificuldade normal do instrumento. Então, incentive ele não desistir. Quando você vê que ele está tirando uma música nova, peça para ele tocar, aplauda, dê essa força, né? Essa autoestima é muito importante. E a hora que ele consegue tocar essa música, ó, lá para cima, né? Bate lá em cima mesmo de autoestima e de reconhecimento e de felicidade, né? É o que eu falo, o cérebro, né? Quando a gente tem esse passo a passo e a gente conquista, é um momento da recompensa ali que a gente fala, puxa, fechei, né? Vamos para a próxima música. E aí vem um desafio novo. Então, essa autoestima é o tempo inteiro colocado aí quando tá começando a aprender um instrumento musical. Um outro ponto é a criatividade, né? Nossa, é muito gostoso. O meu filho tira músicas de ouvido. Isso faz com que ele crie também nesse momento, porque às vezes você vai começar a tocar uma música ouvindo a partir da sua percepção. Um outro ponto é criar algumas músicas com, né, a paródia que a gente fala, então mudar a letra. Às vezes a criança começa a ter essa sacadinha, sabe? E também, na hora que ela está aprendendo o instrumento musical, ela começa a criar no próprio instrumento, né? Entender o jeito melhor de colocar a mão se for o piano, né? Aqui, ali, os dedos, a passagem, né? No caso da guitarra, eu vejo meu filho ali, às vezes, fazendo um solinho, né? A gente fez uma música junto pro Dia das Mães, ele inventou o solo, então ele criou esse solo. Mas é óbvio, isso veio dessa bagagem anterior, da musicalização e depois da própria educação musical no contexto formal daquele instrumento. Ele começa, então, a se aventurar, né? Ter essa criatividade. Que gostoso! Vai que ele se torna um astro, não é mesmo? Uma música aí que faça muito sucesso. Não pode ser, gente? Só que ele tem que ter esse estimulante. Se você nunca estimulou, vai ser meio difícil dele ter essa criatividade. Um ponto que eu acho muito importante é o sentido estético. Ele começa a perceber qual música tem um sentido estético diferente. Então, a gente fala muito aqui da letra, né?
da composição em si, ele começa a entender a harmonia dessa música, a tonalidade. E como isso é importante? Porque ele vai começar a também escolher o seu repertório, escolher aquilo que ele gosta de escutar. E ele vai melhorar isso, vamos colocar assim. Por quê? Às vezes a gente não quer que a criança escute algum tipo de música, mas ele mesmo vai ter essa decisão porque ele vai entender a parte estética da música. É lógico, né, pessoal, que algumas músicas são só de, né, zoeira, brincadeira ali naquele momento, mas ele entende o que é realmente mais esteticamente falando na música, como eu poderia dizer? Ele vai entender que realmente tem uma estrutura muito melhor daquela música A para aquela música B. Então você não vai precisar ficar, porque música ruim, música boa. Não, ele vai entender o que é uma música boa para ele nesse sentido estético. Então, aprender um instrumento é muito importante também para esta parte aí do sentido estético da música. Quando eu coloco para os meus alunos, né, que o funk, por exemplo, qualquer um faz, eles ficam me perguntando, né, por quê? Aí eu mostro o funk do James Brown, lá do início, de verdade, com os metais. Aí eles falam, poxa, é verdade, professora, né, tia K, é isso mesmo. Então eles conseguem entender esse sentido estético de que uma música é muito mais elaborada do que a outra. Perceberam que tem muita coisa que vale a pena, né, gente? Então identifica isso, qual o momento que você quer que seu filho comece a aprender um instrumento, ele mesmo vai pedir, né? E quantas coisas estão sendo colocadas na hora que ele já parte para essa outra fase, tá? Mas não vamos esquecer da musicalização? Todo dia um pouquinho em casa, nos vários momentos que você possa despertar no seu filho esse ambiente musical, os instrumentos, tudo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo. Então, você gostou desse vídeo? Tem gente que você sabe que vai gostar? Ajuda a tia K, comenta aí, coloca o que você está fazendo com o seu filho, como é que está sendo, pode me marcar lá no Instagram também, tira uma foto ou faz um videozinho pequeno, marca a gente, tá? Outra coisa, gente, vamos se inscrever, fica sabendo aí das notícias em primeira mão, compartilha com outras pessoas. Eu sei que às vezes a gente tem muita coisa para fazer no dia a dia, mas qual é o tempo que você tem com seu filho? Isso tem que ser todo dia, essa prioridade você tem que ter todo dia da sua vida. No começo da manhã, num período de almoço, ou no final do dia, na hora de dormir. Priorize um tempinho com seu filho e ponha música na vida de vocês. Essas são as dicas de hoje. Muito obrigada. Espero que tenham gostado e beijocas da tia K.